Marisa de São Paulo. A dúvida que tenho é, na hora de abrir a holding, se os patriarcas, o pai e a mãe, são casados na comunhão universal de bens, eles podem ser sócios? Como proceder? Obrigado. Marisa, essa é uma questão que também demanda um pouquinho mais de tempo, mas vamos ver se eu consigo aí passar para vocês. Bom, até o Código Civil de 2002, né, antes disso não havia nenhuma objeção dos casais que eram casados na comunhão universal de bens serem sócios. Na verdade, isso a gente encontra mais com as pessoas que já estão hoje na idade de 70 anos, mais ou menos, porque normalmente eles casaram lá até a época de 77, né? Até 26 de dezembro de 77, o regime praticamente normal dos casamentos era a comunhão universal de bens. Após isso foi quando houve a alteração da lei, onde passaram a ser, o regime de casamento passou a ser o da comunhão parcial de bens. Né? E aí, nesse aspecto, não havia nenhum óbice dos casais nesse regime de bens de serem sócios. Porém, com o Código Civil de 2002, houve uma alteração, e eu vou colocar aqui na tela, que eu também preparei um slidezinho para essa situação. Então, o regime de bens, então só explicando, o regime de bens é um conjunto de regras que define juridicamente como os bens do casal serão administrados durante o casamento, tá? E no artigo 977, tá assim, faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Isso significa que todas as pessoas que casaram no regime de comunhão universal de bens, hoje, estão impedidas de constituir uma sociedade limitada. Então, a resposta... Eita, onde que eu fui parar agora? Tá aqui. A resposta para a dona Marisa é, olha, hoje eles não podem ser sócios, mas como proceder? Bom, o procedimento é simples, tá? Na verdade, existem dois procedimentos, tá? O procedimento é que o marido, por exemplo, ele pode ser o sócio da empresa, tá? Não haveria nenhum problema, ele abre a sociedade, uma sociedade com um único sócio, não há nenhum problema, contabilmente isso tem previsão legal, e pode colocar a esposa como administradora. E com isso daí você supre essa questão, porque às vezes o casal fala, não, mas eu quero fazer parte também da empresa, eu não posso ser sócio, mas eu quero estar lá olhando todo dia o que está acontecendo. Olha, não há nenhum problema, ela pode ser a administradora. Tem uma segunda opção, que aí já demandaria um pouco mais de tempo para eu poder explicar, mas seria que os cônjuges, né, eles seriam, no caso, o marido seria o sócio da empresa, contudo, as cotas sociais estariam em condomínio. Tá? Então, esse é um procedimento um pouco mais específico, um pouco mais... que precisa de um pouco mais de detalhes para a gente ingressar e que hoje o nosso tempo acaba sendo curto aqui. Na verdade, eu teria que ter uma palestra só para falar sobre isso, até porque o assunto é bem denso e bastante demorado, mas existe sim possibilidades. Então, com relação ao seu questionamento, Marisa, não haveria nenhum problema, não haveria nenhum óbice, tá? Mas existem dois procedimentos que poderiam ser realizados, tá?